Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump que fala que não vai cooperar com Nova York se Zoran Mandani for o vencedor das eleições, e ele é o grande favorito, inclusive aparece nas pesquisas de intenções de voto com uma margem de vantagem de cerca de 2 dígitos, pelo menos, com algumas pesquisas chegando a mostrar uma vantagem de 15 pontos, até 20 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, Andrew Cuomo, ex-governador do estado de Nova York. Eu estou aqui, Elisa, num local de votação, só para trazer uma curiosidade. A gente já cobriu várias eleições, né, no Brasil, já cobri na França. Aqui é super restrito. Eu adoraria mostrar para vocês um pouco de como as coisas funcionam, dar uma andada com vocês, mas eles não deixam, falaram que não pode incomodar os eleitores de forma alguma. E uma outra curiosidade também, Elisa, é que nas eleições de Nova York, os eleitores eles não votam apenas para prefeito e vereador, como é o caso, por exemplo, no Brasil, quando a gente tem eleições municipais. Aqui eles votam para prefeito, votam também para o equivalente ao vice-prefeito, secretário municipal da Fazenda, também juízes distritais, e também votam em propostas. Vou até mostrar aqui para vocês. Essa daqui, por exemplo, é um panfleto que me foi entregue aqui quando eu estava entrando, que eles falam sobre tornar as moradias mais acessíveis. Então, as pessoas também votam em algumas propostas, dependendo do distrito. Aqui eu estou em Manhattan, que é a ilha, né, a principal ilha aqui de Nova York, e da cidade de Nova York, que é dividida em 5 distritos, e aqui em Manhattan eles estão falando sobre essa proposta para tentar tornar as moradias mais acessíveis. Então, só trazendo algumas informações técnicas, algumas diferenças em relação às nossas eleições. A gente está falando, Elisa, da eleição da cidade mais populosa dos Estados Unidos, 8 milhões e meio de pessoas, dona de um PIB de 1 trilhão e 300 milhões de dólares, o equivalente a quase 7 trilhões de reais. Portanto, se Nova York fosse um país, estaria entre as 20 maiores economias do mundo, e o prefeito vai ser responsável por um orçamento de 115 bilhões de dólares, ou seja, um orçamento muito grande, e vai ficar à frente de um quadro de funcionários de 300 mil pessoas. Agora, falando da política em si, Elisa, tem 3 candidatos à prefeitura aqui de Nova York. Zoran Mandani, de 34 anos, que nasceu em Uganda e é filho de uma cineasta e um professor universitário. Ele que tem uma plataforma socialista, inclusive promete que vai oferecer creche de graça para crianças até 5 anos, promete que vai tornar os ônibus gratuitos para a população de baixa renda, algumas promessas que inclusive os outros candidatos dizem que são promessas que não vão ser cumpridas devido à dificuldade, à necessidade de algumas aprovações ali de órgãos estaduais, também devido ao valor dessas propostas, mas ele promete que vai fazer isso aumentando os impostos para a parcela mais rica da população. O candidato que aparece em segundo lugar nas pesquisas, Andrew Cuomo, tem 67 anos, ele era do Partido Democrata, foi governador, inclusive, de Nova York pelo Partido Democrata, mas nas primárias perdeu para Zoran Mandani, e com isso ele lançou uma candidatura independente, mas como eu disse, ele aparece atrás nas pesquisas. Mandani é o grande favorito. Ele que foi governador de 2011 a 2021, só que ele foi acusado de abuso sexual por mais de 13 mulheres, inclusive a procuradora-geral do estado de Nova York publicou um relatório independente que concluiu que Cuomo assediou sexualmente várias mulheres entre 2013 e 2020, então isso acabou atrapalhando também a sua carreira política. Há uma rejeição maior a Cuomo houve uma rejeição muito maior a Cuomo depois dessas alegações. E Curtis Sliwa, de 71 anos, é o candidato republicano, ele que é um ativista política, foi âncora de vários programas de rádio e já tinha concorrido em 2021, mas aparece em terceiro lugar. Então a disputa aqui é muito centrada entre Zoran Mandani e Andrew Cuomo, que representam, Elisa, também um racha entre uma visão mais moderada do Partido Democrata, representada por Andrew Cuomo, e uma visão considerada por alguns até mais radical de Andrew Cuomo. Tanto é, Elisa, que alguns políticos tradicionais do Partido Democrata não chegaram a declarar o apoio tácito a Zoran Mandani, inclusive Barack Obama, que mostrou apoio para a governadora de New Jersey, que fica a uma ponte aqui de Nova York, mas não atravessou a ponte para declarar o seu apoio
apoio a Zoran Mandani. E aí, para finalizar, Elisa, falando sobre essa divisão e como isso, e também como que essa eleição ela é vista não só como um teste político para Donald Trump, mas para o Partido Republicano. Donald Trump demonstrou e disse que apoia Andrew Cuomo, falou que entre um mau democrata e um comunista, ele prefere um democrata ruim, falou que ele pode ser um bom prefeito para Nova York, e isso foi visto, Elisa, olha a ironia, como um golpe final para a candidatura de Andrew Cuomo, que era democrata. Então, o apoio de Donald Trump é visto como algo ruim para Andrew Cuomo, só que o que os analistas todos estão dizendo aqui é que Trump fez isso de propósito, porque ele quer polarizar com Zoran Mandani, ele gosta desse tipo de polarização e ele se beneficia desse tipo de polarização, e seria por isso, então, que Donald Trump teria demonstrado apoio para Andrew Cuomo, para talvez até mesmo, numa ironia aí, impulsionar a candidatura de Zoran Mandani, ter ali uma pessoa para ele polarizar aqui em Nova York. E por isso ele não demonstrou seu apoio, ou não apoiou o candidato republicano. A gente vai seguir, claro, Elisa, acompanhando todas as informações, os detalhes sobre essas eleições importantes da capital financeira do mundo, e qualquer novidade eu volto com vocês.